Bom, então você vê que realmente, ó, quando a gente pegar com relação a θ, ó, até que ficaria dl de θ. dl de θ. Aí só tem a parte aqui, não tem, não. Só tem quem tem θ aqui, né? Aqui não tem θ. Então, dl de θ vai ser simplesmente menos dv de θ. E dl de θ ponto, né? dl de θ ponto vai ser simplesmente m, né? E tem o termo que é R2, θ ponto, então dá m, né? R2, θ ponto, né? Aí, ó, coisa interessante, ó. Se você identificar isso aqui, quem lembra, a gente está usando muito quando tem força central, né? E tudo, é o momento angular, né? Isso aqui, componente do momento angular, não. Então, esse momento generalizado, o Pθ aqui, vai fazer o papel de momento angular. Por isso que eu chamei aquele momento generalizado. Quando é em coordenada cartesiana, ele dá um momento linear. Não é ponto não, professor? O R. Não, para dar o momento angular. Nem M, R quadrado, Não, θ ponto. aqui é θ ponto. Eu esqueci aqui. É θ ponto que eu. Θ ponto ao Ah, quadrado, né? Quando ele bate θ ponto, é isso aqui. Não é MR θ ponto quadrado, lembra? Quando o momento angular é constante, força central? Que é exatamente o que vai acontecer. Se a gente usar as equações de Euler-Lagrange aqui, né? Você vai ficar com a seguinte equação, né? Que é a derivada, né? Disso aqui com relação ao tempo, né? Então, menos dv dθ. Então, simplifica a equação de Euler-Lagrange, vai ficar menos ddt de m R2 θ ponto, igual a zero. Né? Ou seja, ddt de m R2 θ ponto é igual a menos dv de θ. Então, se o potencial só depende de R, né? Aí você tem exatamente que isso aqui é constante, né? Então, se dv de θ for zero, você teria exatamente que m R2 θ ponto, vou chamar de L, um L pequeno para não confundir com o lagrangiano, né? Isso aqui é o momento angular, né? Isso aqui significa o momento angular, que é constante, que é exatamente a coisa que a gente já tinha visto, né? Quando a gente aplicou a segunda lei de Newton para potenciais centrais, né? Então você vê que tem a quantidade constante. Isso acontece, pessoal, porque é o seguinte: toda a vida na lagrangiana que você tenha, né? Então, dado a lagrangiana. Então, se, no caso geral, né? No caso geral, se esse camarada aqui, que é PI, que é igual a DL, DQI, ponto. Né? Isso aqui acontece, então, se DL, DQI for igual a zero, ou seja, a lagrangiana não depender de determinada coordenada, né? Então, isso implica que esse PI é constante, que é o que aconteceu aí, né? Essas variáveis que acontecem aqui, no ponto de vista aqui, que a gente é chamada variáveis, né, ignoráveis, né? Então, você teria exatamente essa constante, que é o que aconteceu aqui, não? Quando nossa lagrangiana não depende, nossa lagrangiana todinha não dependeu, né, de R, de θ, na verdade, se isso aqui depender só de R, essa lagrangiana todinha não ia depender de R, né? Ou de θ, né, quer dizer, se isso aqui depender só de R. Aqui não tem jeito, aqui tem um tempo que tem R2, então isso aqui vai ter sempre uma dependência em R, né? Mas aqui não tem dependência em θ aqui não tem. Se aqui não tivesse dependência em θ, a lagrangiana não dependeria de θ e você teria exatamente essa quantidade conservada aqui, né?
Então, esse momento generalizado, quando você tem que a tua lagrangiana não depende dessa coordenada, aí, né? Aí você teria teria que o momento conjugado seria constante, né? Então, você vê que esse momento conjugado pode ser momento linear, pode ser momento angular, né? No caso, foi esse caso aqui, não. Isso aqui é como se fosse a componente do momento angular, né? No plano, você está no plano, o momento angular é perpendicular ao plano, e a gente já tinha visto, quando a gente foi tratar os movimentos de órbitas, né? Que o movimento se dá no plano e o momento angular é exatamente essa quantidade aqui, né? Que é a componente da velocidade r, θ ponto, né? Que é perpendicular ao vetor posição, né? Bom, aí, pessoal, é o seguinte. No caso, aqui fiz a Lagrangiana no caso de uma partícula, né? Quando você tem várias partículas, né? Você tem várias partículas, você tem que somar as energias cinéticas, etc. E pode ter vínculo entre as partículas, né? Pode ter, né, a distância, às vezes uma distância entre as partículas. Por exemplo, um pêndulo, a gente colocar um pêndulo duplo, por exemplo, né? Pêndulo duplo, tem duas massas e dois fios. Aí tem dois ângulos lá envolvidos, dois comprimentos, né? Os comprimentos entre as partículas são constantes. Então, você consegue determinar, né? A Lagrangiana para o sistema de várias partículas, né? Então, é só escrever energia cinética e subtrair do potencial, né? Agora, o interessante é o seguinte, que nem sempre, né? Você, por exemplo, você tem, no caso, for uma partícula, né? Em 3 dimensões, é 3 graus de liberdade, né? Tem 3 componentes livres aí, que seria x, y, z, para descrever o movimento dela, né? Mas quando você bota algum vínculo, né? Por exemplo, se a partícula vai se movimentar sobre uma esfera, e mesmo aqui em 3 dimensões, mas sobre a superfície da esfera, né? Aí você tem um vínculo que seria x2 mais y2 mais z2 igual a r2, né? Certo? Então, como é que a gente faz para trabalhar quando a gente tem vínculo, né? Então, na verdade, um vínculo diminui o número de variáveis que você vai trabalhar. É como se você tivesse o seguinte, quando eu estou com movimento sobre a esfera, eu não preciso das 3 coordenadas da esfera. Preciso somente das coordenadas θ e φ, né? Das coordenadas esféricas, sobre uma esfera de raio R, né? Aí eu posso calcular quanto é que vale o movimento, a Lagrangiana da partícula, né? Certo? Aí o interessante é o seguinte, aqui, por exemplo, movimento da partícula sobre um plano, né? Movimento da partícula sobre um plano. Você tem um movimento da partícula sobre um plano, você precisa somente da coordenada ao longo do plano, né? Não precisa de x, y, z, porque x, y, z estão relacionados através da própria equação do plano, né? Então, você pode fazer o seguinte, você pode trabalhar eliminando já, escrevendo já com a condição do vínculo, ou depois a gente vai ver que existe uma técnica chamada multiplicador de Lagrange, que vocês devem ter visto, não sei, cálculo 3, vocês já viram, né? Quando você tem, por exemplo, você quer calcular o máximo ou o mínimo de uma função, né? Em que você tem um tipo interseção entre duas funções, você quer calcular o mínimo ou máximo na interseção de duas funções, né? Aí você tem um vínculo, né? Um determinado vínculo, satisfaz determinado vínculo, você usa o chamado multiplicador de Lagrange, né? Então você pode aplicar também essa técnica aqui. Mas por enquanto vamos ver o seguinte, vamos ver como é que constrói a Lagrangiana por causa disso, né? Por causa de uma partícula, né? Então, se você quer escrever, né? No caso geral, para uma partícula, você pode escolher coordenada qualquer, né? Então, no caso de uma partícula, você pode escolher. Vamos supor que você tem para uma partícula, você tem a posição R, que é uma função das coordenadas, né? Eu sei lá, vou chamar assim de Q1, Q2, Q3, né? Q1, Q2, Q3. Então,
Eu posso calcular quanto é que vale a velocidade, sabendo isso aqui, que dr dt vai ser igual dr dqi, né, somatório, QI ponto, né? Desde os que os teus Qs são funções do tempo, né? Então, eu posso calcular quanto é que vale a energia cinética. A energia cinética ser 1 meio para uma partícula, isso aqui para uma partícula. Né? Para uma partícula. Né? Para uma partícula. Então, a energia cinética seria 1 meio, aqui é a velocidade V, de M, V escalar V, né? Que aí eu posso escrever assim, T, 1 meio, aí ficaria dois somatórios, né? Somatório em I, somatório em J, dr, dqi, escalar dr, dqj, né? Q.I, Q.J. Né? A gente pode usar a notação, uma chamada notação, para não estar carregando esse somatório, notação de soma, né? Que é o seguinte, como se fosse assim, você tem, desse lado não tem nenhum índice, né? E esse lado tem esses índices todinhos, então no lado que tem os índices é soma, no lado que não tem um índice, né? O lado que tem índice é soma, no outro não soma, né? Que não tem índice para somar. Então você tem na igualdade, onde um lado não tem índice, e no outro tem índice, o que tem índice significa uma soma. Né? Então, eu poderia usar essa notação para não estar carregando, notação de soma aqui, para não estar carregando isso aí. Mas tudo bem. Aí esses coeficientes aqui, ó, isso aqui em coordenada, eu estou trabalhando com uma coordenada qualquer, pode ser cartesiana, qualquer coordenada, né? Pode ser coordenadas esféricas, pode ser qualquer coordenada aqui. Então, esse termo aqui, ó, é um termo né, que é chamado métrica, fator da métrica, isso aqui. Então, isso aqui eu posso escrever isso aqui, chamar isso aqui de dr, dqi, escalar dr, dqj, eu posso chamar isso aqui, definir como sendo g de j. E simplesmente minha energia cinética seria escrito, faltou um m, né? Seria 1 meio de m, né? GIJ, Q.I, Q.J. Aqui significa que existe soma aqui. Soma em J. Então, a energia cinética ficaria assim, ó. Né? A energia cinética ficaria assim. Então, se for coordenadas polares, teria o teta ponto aqui, o R ponto, aí ficaria R ponto ao quadrado, quando I igual a J, ficaria o Q ponto I ao quadrado, ficaria um termo que é quadrado, mas um termo que mistura, né? Então, dependendo dessa quantidade aqui, né, ele vai misturar as coordenadas. E a equação de Euler-Lagrange ficaria também, aqui pode depender das coordenadas, né? Não depende da velocidade, mas sim, esse G de J depende somente das coordenadas, né? Esse G de IJ é um G de IJ que depende apenas das coordenadas, porque Q1, Q2, Q3 que eu coloquei aqui, né? Seria as coordenadas, né? Então, você constrói a tua lagrangiana, ficaria assim, 1 meio de M, G, I, J, Q ponto I, Q ponto J, menos o potencial, que vai depender das coordenadas Q1, Q2, Q3, né? Por exemplo. Né? Aí, se o potencial, né, aí você pode calcular o momento conjugado, né? Por exemplo, d rho de L, d rho de QI, ponto. Né? Vai aparecer dois termos aqui, né? Que tem um termo cruzado. Esse G de J são simétricos, certo? Esse G de J é simétrico, igual a G de J aí. Porque o produto escalar aqui não interessa a ordem, não. Tanto vai pegar o produto escalar assim como o produto trocado, né?
Então, isso aqui vai ser igual a G de J, certo? G de J igual a G de J. Então, se for calcular a derivada disso aqui com relação à variável Q ponto, por exemplo, aí você bota um Q ponto K. Ó. Deriva com relação a Q ponto K, por exemplo. Vou explicar como é que fica. Q ponto K. Né? Seria a derivada, 1 meio de N, da derivada com relação a Q ponto K e G de J, Q ponto I, Q ponto J. O G de J só depende das coordenadas, né? Então, isso aqui ficaria 1 meio, G de J sai fora da derivada Q ponto K dentro desse produto aqui. Agora é o seguinte, quando você deriva uma variável com relação à outra, ou ela dá 0 ou dá 1, né? Então, a derivada de Q ponto I, por exemplo, Q ponto K, vai ser igual a delta de J. Né? E o mesmo para quando você... Delta de K, desculpa. Delta de K, né? E o mesmo para quando você deriva com relação à variável Q ponto J com relação a Q ponto K, da delta de JK. Aí você aplica a regra da cadeia, né? Q ponto, meio, de M, G de J. Aí a regra da cadeia. Derivado disso aqui é dar uma delta de K, Q ponto J, mais Q ponto I, delta de JK. Aí quem lembra esse delta de J, ele é 0, I diferente de K, né? E 1, se I for igual a K. Só que aqui tem uma soma, né? Aqui tem uma soma. Então, meio de M, G de J. Aí vai ter uma soma. Então, quando o I for igual a K, é que ele vale. Então, aqui vai virar K, né? KJ. K.J. Mais um meio. Aí, quando J só vai valer essa outra parte da soma, que vai ser diferente, só quando J for igual a K, né? Quando J for igual a K, então isso aqui vai ficar meio de M, G de K, que ponto I. Né? Mas lembre que é simétrico, né? O G de J é simétrico. Então, aqui é uma soma. Aqui tem uma soma em J, aqui tem uma soma em I. Mas eu posso trocar aqui, né? Trocar I por J, I por K, bem aqui. Ele vai ficar parecido com esse aqui, né? Eu posso, aqui como aqui é uma soma, eu posso somar isso aqui, chamar essa soma aqui de J, aqui de J, ou então chamar essa aqui de I, isso aqui de I, né? E aí vai dar exatamente a mesma coisa. Você vai dar um fator 2, né? Então isso aqui vai dar simplesmente M Q.I G de K. Né? Esse seria o nosso momento conjugado. PK. Né? Esse seria o nosso momento conjugado PK. Né? Então, dependendo do problema, né, mesmo em quando você vai trabalhar com uma forma newtoniana, você tem que escrever o gradiente da força em coordenadas esféricas, etc. Então, a parte de trabalho dá trabalhar do mesmo jeito. A vantagem que aqui é que a gente não tem a forma vetorial. Né? O lagrangiano aqui, ó, ele é um número, né? Uma função, não é vetor. Então, basta derivar, né? Que é ponto da esse camarada aqui, e aí você pode calcular quanto é que vale, por exemplo, quanto é que vale a derivada disso aqui com relação à variável QK, por exemplo. Aí você obtém a equação de Euler-Lagrange. Né? Se você derivar isso aqui com relação à variável QK, vai ficar um termo aqui que é djk e só deriva aqui. Então, você calcular, por exemplo, d rho de L, d rho de QK, isso aqui daria quanto? Um termo depende das variáveis K, seria o V e o G de J. Então, isso aqui seria 1 meio dg de J com relação a dqk, Q.I, Q.J,
menos a derivada potencial com relação ao variável QK. Essa daí seria, então, a componente. Se aqui, por exemplo, se meu G de J não depender de QK e o meu V não depender da variável K, aí você teria que isso aqui é constante, logicamente. Então, se dG de J com relação a QK for igual a zero e dV de QK for igual a zero, aí você encontra que o momento conjugado é constante. Implica que P, que é igual a M, G de K, Q ponto, I, isso aqui vai ser igual a constante. Né? Você chama CK, que é igual a constante. Né? Isso aí dá exatamente aquela nossa... se a gente aplicar em coordenadas, né, polar, vai dar exatamente aquele M, né, R2, θ ponto, né, igual a constante. Então, você escreve o teu vetor, né, nas coordenadas que você quer, e vai calcular tuas componentes. E aí, depois você não precisa calcular, já sabe as equações todinhas, você não precisa calcular aquelas coisas. Por exemplo, vamos dar exemplo aqui. Exemplo. Se a gente fosse o coordenada polar, por exemplo, coordenada polar, nós escrevemos o R, coordenada polar. Nós vamos escrever o R como sendo o seguinte, é R cosseno de θ, né? Na direção I mais R seno de θ na direção J, né? Isso aqui seria o nosso vetor R. Então, calcular drzinho, dá só cosseno de θ I mais seno de θ J, e o dr de θ. dr de θ dá R elevado ao cosseno menos seno de θ I mais cosseno de θ, né? J. Então, vamos calcular os nossos componentes, né? G1 é só, vamos supor que a variável, eu chamo a variável Q1 igual a R, Q2 igual a θ. Então, quanto é que faz G1? dr, escalar dr. Aí dá quanto? É o produto escalar do vetor unitário, isso aqui dá 1. Agora, se a gente calcular G de 1, 2, que é igual a G de 2, 1, eu pegar o produto escalar, que é dr, escalar dr, de θ, vai dar zero, né? Que esses dois vetores aqui, ó, esse vetor aqui com esse vetor, dá seno menos cosseno e outro mais seno e cosseno. Aí dá zero. Aí por isso que você tem alguns casos que são as coordenadas, né? São ortogonais, né? Esse camarada vai dar os elementos fora da diagonal é zero. E se você calcular G22, que é dr de θ, escalar dr de θ, aí pega esse camarada aqui, da R2, e esse vetor aqui também que é unitário, então você dá R2, ó. Né? E aí a tua energia cinética fica exatamente aquele camarada lá que a gente já obteve, né? Ou seja, energia cinética no meio de M, aí vai calcular, né, a soma daqueles termos lá que a gente colocou, que é G de J vezes o próprio θ ponto. G de 1, né? G de 1, R ponto ao quadrado, mais duas vezes, né? Que é simétrico. G de 1, 2, R ponto, θ ponto ao quadrado, mais, eu estou botando explicitamente a soma, né? G 2, 2, θ ponto ao quadrado, que é aquela coisa lá. Então, você pode calcular a energia cinética, G de 1 é 1, então dá R ponto. G de 1, 2 é 0, então não vai ter termo cruzado, e o G 2, 2 é R2, dá exatamente R2, θ ponto ao quadrado. Né? Como era de se esperar, né? E a vantagem aqui que é o seguinte, a vantagem do formalismo de a gente escrever na forma do lagrangiano é que, por exemplo, quando você vai fazer para outras coordenadas, você tem que achar quanto é que vale a componente da aceleração em relação àquela a base, né? Você tem que achar a aceleração. Aqui não, aqui de lá, quando você calcula já
dr de que ponto, você já obtém as equações, né, as componentes separadas já, tudo bonitinho. Se a gente fosse fazer em coordenadas esféricas, por exemplo, né, para escrever os vetores de coordenadas esféricas, separar as componentes radiais, tudinho, é um trabalho danado. Mas aqui não. Quando você vai escrever em coordenadas esféricas, vai trabalhar com a seguinte equação. Vai escrever na forma de pontos, assim, vai ter coordenadas esféricas, que é assim, né? Aqui você tem o eixo x, y e z. Aqui não, eu defino o θ e a projeção desse ângulo definindo o φ, né? O ângulo φ. O ângulo φ, ó. Então fica R seno de θ, cosseno φ, vai ter o termo R seno de θ, seno φ, e a projeção em relação a Z, R cosseno de θ. Né? Aí você calcula quanto é dr, dr. Vai ser só esse vetor aqui, seno de θ, cosseno de φ, seno de θ, seno de φ e cosseno de θ. Calcula dr de θ. Vai ter um R, aí vai derivar o seno da cosseno de θ, cosseno de φ, cosseno de θ, seno de φ, menos seno de θ. Na derivada de cosseno é menos o seno, né? E dr de φ, né, vai dar R, aí o seno, a derivada cosseno, vai ficar só assim, o R seno está logo assim, explicitamente, R seno, está R seno em evidência, e quando eu derivar o cosseno de θ com relação a φ, dá zero. Então vai ficar, derivada do cosseno de φ dá menos seno de φ, cosseno de φ, zero. Né? Aí, novamente, calcular quanto é que vale o G de RR, por exemplo, G de 1, dr, escala dr, está igual a 1. Né? Esse é um vetor unitário, né? Pode pegar, esse aqui é ao quadrado, mas esse é ao quadrado, mas esse é ao quadrado. Aí dá cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1 em φ, aí fica 7 seno de θ ao quadrado, cosseno de θ ao quadrado, e dá exatamente 1. Se você calcular G de 1, 2, né? Esse vetor vai dar zero. Aqui dá menos seno cosseno. Tira em evidência né? Aí fica seno de θ, cosseno de φ, ao quadrado, né? E aí você tem também, isso aqui vai dar zero. Você calcular G de 1, 3, também vai dar zero. Então vai ser todo diagonal, né? Então G de 2, 2, que é dr de θ, escalar dr de θ, vai ser igual, só vai ter esse fator que é R2. E o G33, você quer pegar tudinho aqui também, por exemplo, G de 2, 3, também vai dar zero. E o G33, que é o dr de φ, escalar dr de φ, vai dar igual, né? E escalar com ele dá só R2, seno ao quadrado de θ. Então, nossa energia cinética vai ser um meio de M coordenadas esféricas. Vai ter o termo R ponto ao quadrado, né? O fator é 1, né? G1. Mais o termo R2 θ ponto ao quadrado, mais um termo R2 seno ao quadrado de θ, φ ponto ao quadrado. Você vê que nossa energia cinética em coordenadas esféricas não depende de φ, né? Não depende de φ. Então, o nosso momento conjugado, no caso aí, né? Momento conjugado aqui, né? Seno ao quadrado de θ não tem esse θ ao quadrado. Seno ao quadrado, né? Seno ao quadrado. Seno θ ao quadrado. Né? E aí, pronto, você consegue determinar suas equações, né? Bem bonitinha.
equação de Euler, você vai calcular derivada, né? Por exemplo, se fosse em relação a um potencial V, vamos supor que foi um potencial V qualquer, né? Então, se você fosse calcular a tua lagrangiana, quanto é que seria a lagrangiana em coordenadas esféricas? Lagrangiana, no meio de M para uma partícula, né? Menos um potencial. Esse potencial pode depender das coordenadas R, θ, φ, né? Então, se você for calcular para a primeira variável, dl, dr, aí tem um tempo que depende de R aqui e um tempo que depende de R. Então, vai ter um tempo que é M, R, θ, ponto, quadrado, né? E um outro termo que é mais M, R, seno ao quadrado de θ, φ, ponto ao quadrado. E dl e dr. Dá só menos dv, dr. Aí você já encontra de cara, né? Como é que seria a equação. Então, a equação de Euler-Lagrange seria assim, ó. ddt menos dv, dr, menos ddt desse camarada aí, né? Que é m, r, θ, ponto ao quadrado, mais m, r, seno de θ, quadrado, φ, ponto ao quadrado. Isso aqui igual a zero. Essa seria a primeira equação. Né? Quer dizer que se o potencial não depender de R, não dependesse de R, por exemplo, essa distância aqui, essa quantidade aqui, seria constante, né? No momento conjugado. Né? Aí se você calcular dl, dθ, né? Aí tem um tempo que depende de θ bem aqui, tem. Então seria R2, MR2, né? MR2. Aí a derivada tem um φ ponto ao quadrado. E a derivada do seno ao quadrado. Seno ao quadrado dá, né, duas vezes, cancela com meio. M dá seno de θ. Cosseno de θ, φ ponto ao quadrado. Né? E aí tua equação ficaria, olha Lagrange, né? Menos. Né? Aí calcular, eu calculei dl, faltou calcular o dr, não, aqui, peraí, dr, faltou calcular o d, não, está errado. E calcular o r ponto, né? dr desse bicho aqui, não, tá errado aqui, que eu calculei dl e dr, né? Φ ponto ao quadrado, não, tá errado. dl dr, tem um termo bem aqui, tem um termo bem aqui, dl de θ, faltou calcular o dl, tá errado, deixa eu apagar aqui. Isso aqui tá errado. Isso aqui não é quantidade. O dl/dr, tem que calcular o dl/dr, não. dl/dr tem esse termo aqui. Calculei foi... Calcular isso aqui com relação a R, mas tem um R bem aqui e um R bem aqui. Então, por isso que apareceu esse termo aqui. R, né? 2R, aí θ ponto ao quadrado, e R2 menos dv/dr. Agora tem que calcular o dl, dr ponto, né? dl, dr ponto só tem um termo aqui, que é o... Não tem R ponto nos outros termos, né? Então é só MR ponto. Aí tua equação fica assim. Então, realmente estava errado aqui. Né? Aí você fica com a equação de Lagrange, fica M, R, θ ponto ao quadrado, mais M, R, seno ao quadrado de θ, φ ponto ao quadrado, né? Menos dv, dr, menos a derivada disso aqui, que dá ddt de M, R, ponto igual a zero. Né? Aí você tira aquela parte que é componente radial, né? Que aí
bota essa aqui para o lado de cá. Agora, quando você pegar dl, dθ, vai ter um termo que vai depender de θ, que é bem aqui, que é o R2, né? Exatamente, da M, R2, seno de θ, cosseno de θ, φ ponto ao quadrado, menos dv dθ. E o dl θ ponto, né? dl θ ponto, que vai aparecer um termo que é M, R2, né? Θ ponto. Aí a outra equação fica M, R2, seno de θ, cosseno de θ, φ ponto ao quadrado, dv dθ, né, que é aqui, dv dθ, e o termo que é derivada ddt de mr2 θ ponto. Isso aqui igual a zero. Né? Aí, quando você separar de um lado do outro, vai ficar exatamente a parte já separada das componentes aí. Tudo bonitinho, né? E a outra seria dl dφ. dl dφ, aí não tem, vê que agora o φ não tem na parte do termo de energia cinética, não tem φ. Ó. Aí ficaria somente dv dφ. E dl dφ ponto seria igual a... Vai só aquele termo lá, φ2, né? Então dá R da M, R2, seno θ ao quadrado, φ ponto. Né? E aí você fica com a equação que seria somente menos dv dφ menos ddt de M, R2, seno ao quadrado de θ, φ ponto, igual a zero. Aí você vê o seguinte, ó, a tua métrica, ela não depende, né? A métrica aparece os termos bem aqui, ela não depende de φ, não. Aqui não tem nenhum termo que depende de φ, né? Se esse camarada não depende de φ, aí você tem a quantidade conservada, que seria exatamente, então, se dv dφ for igual a zero, então isso implica que a quantidade conservada é essa daqui, ó. Φ ponto igual a um L0, que é constante. Esse seria o componente momento angular, né? Você vê que nas outras, né? Se você tem, por exemplo, dl dφ ser igual a zero, né? dv dθ for igual a zero, mas aqui tem essa quantidade aqui, né? Que é o dv dθ. Se isso aqui se isso aqui for zero, não. Né? Aí você tem essa quantidade aqui, mas a quantidade conservada seria essa daqui, né? Exatamente a componente do momento angular ao longo de Z, né? Ao longo de Z, né? Como se fosse Z, por exemplo. Então, se o potencial fosse radial, né? Você teria essa quantidade, né? E teria uma outra equação também, que seria isso aqui igual a zero, né? Isso aqui seria zero ddt, né? Aí teria uma equação auxiliar aqui, né? Que não existiria se o R fosse zero. Né? Você poderia ter uma equação auxiliar aqui, né? Substituir, tirar φ ponto, por exemplo, eliminar φ ponto nessa equação aqui, ficar só a equação com ponto θ, né? Certo? Então, você vê que, né, se fosse fazer pelo formalismo hamiltoniano ou newtoniano, você teria que calcular m vezes a aceleração igual a menos o gradiente, né, de φ. Teria que saber como é que se escreveria o gradiente em coordenadas esféricas e como é que seria a aceleração, cada componente em coordenadas esféricas. Aqui já dá direto, né, as equações que interessam, né? Essa é a vantagem que tem. Então, você vai trabalhar com coordenadas gerais, movimento num toro, etc., uma coisa mais complicada,
Basta você saber como é que é as coordenadas, o vetor posição em cima né? Nasquelas coordenadas, que aí depois o resto sai, as equações saem. O problema é só resolver as equações aí, né? No caso, seria o caso. Quer dizer, para uma partícula, né? Bom, na próxima aula a gente vai estender para formar ali para sistema de partículas e trabalhar com o sistema de vínculo, né? Mas antes, vamos ver um exemplo, assim, só para encerrar aqui, né? Então, vamos ver um exemplo de como escrever uma lagrangiana. Então, por exemplo, ele dá até um exemplo aí, que é o problema esse problema que a gente já tinha visto, né? Que é de um bloco de massa M, bloco de massa M, né? Vou colocar aqui. A gente vai colocar já, só escrever a lagrangiana. Tem um bloco de massa M, esse bicho de massa M grande. Então, você pode usar as coordenadas aqui, né? Aí eu já estou eliminando os vínculos. Tem as coordenadas Q1 aqui, eu posso chamar essa coordenada aqui de Q2, não? Ao longo do plano. Vamos supor que aqui seja um ângulo alfa, né? Então, você pode escrever a energia cinética, esse camarada só pode se movimentar aqui, né? E ele está se movimentando ao longo desse plano aí. A gente pensa, então, o seguinte, as coordenadas a velocidade, por exemplo, do 2, né? Você teria a componente x aqui, né? Que seria essa soma de Q1 mais Q2, e a componente y, né? Que seria termo da velocidade, por exemplo, que é quem vai interessar, né? Que seria, então, essa componente da velocidade aqui ao longo do eixo dos y. Então, a energia cinética desse termo aqui ficaria assim. Você pode pensar assim nessa coordenada aqui, que é essa coordenada, né? Q2, que é ao longo do plano, a coordenada Q1. Essa Q2 é relativa ao plano, né? Aí você tem a energia cinética, seria quanto? Seria energia cinética 1/2 da massa, Q1 ponto quadrado, né? Mais 1/2 da massa, é a componente x da velocidade, que seria Q1 ponto, né? E aí, quando você projetar isso aqui, ó, essa distância aqui para cá, vai dar exatamente cosseno, né? Ao longo dessas coordenadas aqui, né? Então, vai ficar mais Q2 ponto cosseno de alfa, mais 1/2 de m, e a velocidade, né? Y, esse aqui não se movimenta, então ficaria somente esse ponto esse camarada aqui, Q ponto 2 ao quadrado, seno ao quadrado, né? Que é a componente que vai dar seno, né? Esse ângulo aqui é o alfa, né? Então, componente perpendicular. Então, a energia cinética aqui, ó, seria 1/2 de m, Q ponto 1 ao quadrado, mais 1/2 de m, aqui ficaria Q ponto ao quadrado, mais 2Q1 ponto, Q2 ponto, cosseno de alfa, mais Q2 ponto ao quadrado, cosseno ao quadrado de alfa, mais 1/2 de m, Q2 ponto ao quadrado, seno ao quadrado de alfa. Então, ó, tem um termo misturado aqui, né? Ó, nesse caso. Vai ter um termo que é 1/2 de m, mais mzinho pequeno, Q1 ponto ao quadrado, mais m, Q ponto 1, Q ponto 2, cosseno de alfa, né? Mais esse termo aqui, que dá cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, então dá um termo que é mais 1/2, né? Q ponto 2 ao quadrado, né? E o potencial seria somente quem? Né? Isso aqui, o potencial é constante, o potencial seria somente devido à coordenada lá
né? Seria uma constante com, né? Q2 seno, né? Então, se aqui eu boto potencial zero, seria essa daqui, né? Seria essa distância aqui, que é menos, não, que é Q2 seno, né? Q2 seno, né? Tem que pegar essa é uma altura que é constante menos Q2 seno, né? Então, isso aqui é como se fosse, o potencial seria menos, a menos é uma constante, seria, sei lá, uma constante, K, que não interessa, poderia pensar que é menos mg Q2 seno de alfa, né? Que é constante, né? Você vai pegar essa altura que é constante, menos, né? Vai dar igual ao solo. E aqui também seria constante, que é essa coordenada aqui nem entrou, porque ela é constante. Então, tua lagrangiana poderia ser escrita assim, ó. Pode dar presença, viu? Mais, menos a lagrangiana mg, Q2 seno alfa. Essa seria a lagrangiana. Pode presença aí. Todo mundo tô já, presença? Alguma pergunta, pessoal? E daqui aplicar a equação de óleo Lagrange, né? Você sai com todas as quantidades. Deve sair a quantidade que é conservada, né? Você vê que não tem a dependência, né? Você vê que a Lagrangiana não depende de Q1, né? Né? Não depende de Q1. Então, tem uma conservação aí para esse Q1, que a gente pode continuar na próxima aula aí. Ok? E a lista, tá ok? Estão fazendo os problemas? Tá dando para sair? Qualquer dúvida, manda e-mail para mim, viu? Ou via Classroom, viu? Hoje Professor, tá ok. Oi? uma pergunta. Não sobre, tu falou sobre um movimento em um toro, não foi? Sim. Que tipo de problema seria mais fácil solucionar assumindo que fosse movimento em um toro? Aí você tem que usar as coordenadas, né? Se a partícula está em cima de um pneu, por exemplo, um pneu, né? Uma formiga em cima do pneu. Você tem que usar as coordenadas do pneu, né? Entendeu? Ah, sim, entendi agora. É isso. Tem que fazer. Não vai usar coordenadas cartesianas, que aí não tem condição. Você vai usar as coordenadas próprias do pneu. Aí vai ser um problema bidimensional. É um problema assim complicado de resolver, porque, né? Depende como é que fica as equações. Pronto. Eu vou interromper a gravação, viu?